Estamos aqui para mais um Sobriedade Sim, que é um programa da Pastoral da Sobriedade. Sempre cercado de convidados e principalmente do fundador da Pastoral da Sobriedade, que é o meu santo. Tudo bom, Dom Irineu? Graças a Deus, com vocês melhor do que mereço. Oh, que maravilha! Com a minha querida Eliana, tudo bom, minha linda? Tudo bom, sempre um prazer. Que bom. E hoje, mais uma vez, a gente está assim, feliz de poder contar com a doutora Silvia Casanave. A gente queria mais informações, queria mais coisas. Então, a gente pediu para que ela voltasse para a gente continuar falando, não só sobre internação compulsória, mas a respeito também das coisas todas que ela tem aí para passar para a gente, com tantos anos de bagagem, sendo uma profissional na área da toxicologia, da toxicologia forense, funcionária da PUC, professora. Então, ela tem várias coisas para nos acrescentar aí nessa caminhada. Mônica, antes eu queria uma pergunta básica, que o testemunho de vida vale bastante. Você viu que ela talvez não precisasse de dinheiro, porque como desses encargos dava para sobreviver, né? O que leva a senhora? Qual a motivação que a senhora tem para estar no meio de tudo isso? Bom, primeiro eu, como farmacêutica, eu gosto muito do assunto, né? Eu amo o que eu faço como profissão. Sempre gostei de trabalhar e eu gosto muito de dar aula. Eu me mantenho tão jovem, estar perto dos alunos, continuar a viver com eles e a gente tem uma troca incrível, né? E eu sempre gostei da questão analítica, da parte de análise de drogas, e por isso que eu fui ingressar na segurança pública, né, na polícia científica, que era para poder realizar, para poder fazer essas análises. O que acontece é que eu via dois mundos totalmente diferentes, o mundo da perícia, o mundo da polícia e o mundo da universidade. E eu não conseguia entender algumas situações, né? Por que determinado grupo de pessoas era detido pela polícia, por que determinado grupo na universidade usava um tipo específico de drogas. Então, eu queria muito entender essa parte. E aí eu comecei a estudar toxicologia, então eu fui fazer mestrado, doutorado na área de toxicologia. Já faz quanto tempo que você está nessa caminhada? Ah, faz bastante. Você nota muita diferença de quando você começou para cá? Eu noto alguma diferença, eu não noto muita diferença, não. A gente... se eu for falar de cada perfil, tem coisas específicas. Então, por exemplo, na universidade, a gente vê que continua um número pequeno de dependentes, né? Eu, por exemplo, do grupo todo que está durante 4 anos na faculdade, a gente às vezes tem duas pessoas que precisam de tratamento, que não conseguem concluir o curso. Dependentes realmente. Usuários, agora, usuários, a gente tem um número grande. Aumentou muito? Não aumentou muito, ele permanece naquela mesma faixa de 50%, 60% de experimentadores, ou seja, a pessoa experimenta uma vez na vida. Mas quando você começou também, você notava esse mesmo número? Notava, talvez um pouquinho a menos só, entre 40% e 50%, agora deve ter subido para uns 60%. Na verdade, infelizmente, nós não temos uma avaliação atualizada na região de Campinas. Esses dados são dados que foram obtidos de capitais, com estudantes universitários, então a gente tem dados mais recentes que confirmam aqueles que a gente já tinha obtido alguns anos atrás, né? Então, na verdade, o que tem hoje, que são outras pesquisas, não aquelas feitas em Campinas, mas que, na verdade, mostram que existe um padrão que não teve muita alteração. Então, as substâncias que são mais usadas ainda é o álcool, né? Tirando a questão lícita, a gente fica, na maioria das vezes, a maior frequência, a gente ainda tem para maconha e para solventes, lança-perfume, loló, né? Aquele que eles chamam de pingo hoje, que é um outro solvente que também é bastante usado. E aí a gente não tem muito, dentro da universidade, a gente tem um número pequeno de pessoas que têm mais acesso à cocaína e ao crack, né? Tem um pouco mais do que tinha 10 anos atrás, por exemplo, mas mesmo assim é um número que não é significativo. Quando a gente Entenda-se por usuário, aquele que fez uso uma vez, então, a gente esporádica, tem que fazer essa diferença, tem que fazer essa diferença.
A gente está falando assim, como eu joguei o número alto de experimentação, então que aí está nos 60%, tá? Claro que se a gente vai falar de usuário esporádico, depois de usuário frequente, então eu nem estou falando da dependência ainda. Então a gente vai diminuindo esse número, tá? Agora, esse é um perfil, que é o perfil da universidade, que é aquele grupo que vai usar a droga recreativa durante o período de estudo e que a hora que ele for profissional, ele já vai deixando, ele sabe que ele tem uma responsabilidade, aquilo passa a não ter mais importância, já não tem os mesmos amigos para compartilhar aquele momento, então esse perfil vai mudando. Agora, do outro lado, né, o lado que eu recebo da polícia a droga que é apreendida para fazer análise. Então, nesse caso, a gente tem a maconha ainda como uma quantidade razoável, né, igual a de cocaína. Então, maconha e cocaína elas estão mais ou menos no mesmo patamar em termos de quantidade de apreensão de número de casos, não em volume, não em peso, mas de número de casos. E o crack é um pouquinho abaixo. Né? Então, como é que a gente... Se eu for juntar a cocaína no pó e no crack, então ele supera a maconha. Mas como a gente separa os três, geralmente, então ainda o crack fica um pouquinho mais abaixo. Então, assim... Só que a senhora está fugindo da minha pergunta, viu? A sua motivação, porque as pessoas não têm motivação. E a senhora, para dar conta de tudo isso, deve ter alguma força interior que é esse serviço que eu vou prestar. Na verdade, eu queria entender o que move as pessoas a querer mudar o seu estado de espírito, de humor, né, enfim, usando uma substância. É isso que me deixava muito curiosa. Eu sempre tive a curiosidade, que, aliás, é o motivo pelo qual as pessoas mais usam droga. Só que a minha curiosidade me levou a estudar. Às vezes, não a usar. E não a usar, né? Às vezes as pessoas brincam comigo, riem, né? Eu, por exemplo, escrevi um capítulo de um livro falando sobre alucinógenos e as pessoas perguntam assim, mas você usou? Eu falei assim, não usei. Mas e como é que você sabe o que causa? Eu falei assim, eu estudo, eu não preciso saber que ácido sulfúrico queima a minha pele. Não preciso pôr na mão para saber. Não preciso pôr a mão para saber. Choque de 220 também você não vai enfiar o dedo na tomada. Mas as pessoas te questionam justamente isso. Como é que você fala de droga se você nunca usou? Quando eu dou palestra para o pessoal da Febract, inclusive, que são ex-usuários, que estão lá fazendo treinamento, eles também sempre me questionam, mas você já usou? Por que você está falando? Como é que você sabe tudo isso? Então, eu acho assim que uma coisa da curiosidade, ela pode ser sanada se você dá a informação correta. A curiosidade pode ser usada para uma coisa ótima, como uma pesquisa, Como uma pesquisa. Lógico, a gente volta já já, não sai daí, tá bom?